Quero que você abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 2. Não, Josué não, Juízes. Juízes, capítulo 2. Nós vamos começar uma nova campanha, que a direção veio da parte de Deus, por conta de uma necessidade que o Espírito Santo tem nos mostrado nos dias atuais. A igreja, o povo de Deus está sem autoridade espiritual. E a Bíblia diz que Deus elege juízes. Deus entrega autoridade ao seu povo. Então a campanha que nós vamos iniciar a partir de quarta-feira que vem, porque hoje é a abertura, a explanação que nós fazemos sobre a campanha, sobre o convencimento que é necessário que tenhamos para que nós possamos iniciar essa campanha. A autoridade espiritual é algo, uma virtude que tem que ser indispensável no povo de Deus. E hoje o povo de Deus tem sido lesado, o povo de Deus tem sido desbaratado e despojado por conta da deficiência da autoridade espiritual. Mas é muito fácil nós chegarmos aqui e dizermos assim: vamos buscar a autoridade espiritual. Como é que nós vamos buscar a autoridade espiritual se nós nem às vezes sabemos qual é o impedimento dela vir até nós? Para que nós possamos buscar algo que venha da parte de Deus, em primeiro lugar nós precisamos ter o conhecimento daquilo que tem nos impedido de receber, para que depois possamos buscar. A Bíblia diz em Juízes, capítulo 2, versículo 16, eu quero convidar você para ler comigo. Juízes 2, 16. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Diga glória a Deus. Pergunta para o seu irmão: você sabe o que é despojar? Despojar é arrancar, pode se assentar. É arrancar, é tirar os atributos que te pertencem. E levantaram, e o Senhor levantou juízes para que os livrassem da mão dos que os despojaram. A Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. E Satanás não é um ser qualquer. Não. Eu sempre costumo dizer a vocês que tanto a supervalorização das coisas das trevas, você cai num erro ruim, absurdo, mas também como o descaso e a ignorância quanto à força das trevas, você também cai num erro absurdo. Nós precisamos estar dentro de uma linha onde nos ensine a nos portar adequadamente quanto ao poder de Deus e à força das trevas. O diabo veio para roubar, matar e destruir, e Jesus Cristo veio para dar vida e abundância. Então nós precisamos entender que somos filhos de Deus, e como filhos de Deus, eu e você, nós devemos ter condições para que resistamos a essas forças das trevas, a esse principado de roubo, de morte e destruição. A Bíblia diz em Juízes que Deus levantou juízes para que estes homens, revestidos do poder do alto, revestidos do poder de Deus, se posicionassem contra as nações inimigas que ali estavam, que eram 7 nações, e não permitisse que essas nações viessem trazendo sobre Israel uma vida de miséria, uma vida de falência. Satanás, a incumbência dele, a resolução dele é destruir a vida do povo de Deus. Agora, o porquê que o povo de Deus, sendo povo de Deus, não ia poder ficar sem nenhuma liderança? Porque a constituição dos juízes, profetas e liderança, porque é necessário a autoridade constituída por Deus para que seja respeitado autoridade contra autoridade. Diga amém. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, derramando o sangue dele, ele outorgou sobre a igreja uma autoridade exclusiva, uma autoridade única, cujo todos aqueles que fizessem parte da igreja, ligado à igreja, membro da cabeça,
teria condições de fazer uso dessa autoridade. Só que os juízes não nasceram aqui em Juízes, que conta a história dos juízes de Israel que governaram durante 400 e poucos anos. Os juízes nasceram lá atrás, junto com Moisés. A Bíblia diz assim em Deuteronômio, eu quero que você vá lá comigo. Os juízes eram aqueles que ajudavam Moisés a julgar o povo. Deuteronômio 16, 18. Eram homens, cabeças de tribos, príncipes das tribos, que eram instruídos e separados, eleitos, elegidos, para que pudessem presidir sobre o povo. Esses eram juízes. Deuteronômio capítulo 16, versículo 18. Vocês abriram? Amém? Juízes e oficiais porás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem receberás peitas, porquanto a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Quero parar por aqui. Deus ordena a Moisés que Moisés separassem alguns do povo, sobre cada tribo, cada cidade, homens capacitados que presidiriam sobre o povo para julgar as pequenas causas e as causas que fossem difíceis demais para os juízes, assim chegariam até Moisés, mas primeiro passaria pelo juiz. O juiz era aquele que deveria ter algumas características, porque senão ele não seria aprovado. Ele tinha algumas recomendações. Vamos ver no versículo 19. Primeira recomendação: não torcer o juízo. Você sabe o que é torcer o juízo? Olhe para o seu irmão e diga assim: você é um juiz. Você sabe por que nós somos juízes? Porque nós somos revestidos de autoridade espiritual, para que nós examinemos a nossa vida, julguemos a nós mesmos, como Paulo diz: examinai a vós mesmos, olhai para vós mesmos. Deus nos constituiu juiz, com a autoridade do sangue de Cristo e com a palavra de Deus, para que nós possamos combater o mal que existe dentro de nós. O que é ser um juiz hoje na dispensação do Cordeiro? Senão, cheio do Espírito, portador da unção do Espírito e ser capaz de se corrigir, ser capaz de se analisar, ser capaz de observar os erros e buscar uma mudança na própria vida. Diga glória a Deus. Quando é que um cristão não é um juiz? Ele não tem a eleição de um juiz. Quando ele é cego, como a Bíblia diz, Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento para que não vejamos. Então ele é cego e ele não consegue tatear nem enxergar nada. Tudo que ele enxerga é na disposição emocional ou mental ou circunstancial do momento. Ele não consegue aplicar a palavra à sua vida. Então, o que é ser um juiz na dispensação do Cordeiro? É ter o Espírito Santo e você olhar para a sua vida e analisar: estou perdendo do Espírito, estou apagando o Espírito, estou desconvertendo, eu estou crescendo, não, eu estou retrocedendo, eu estou em maldição, agora eu estou em bênção. Então esse juizado, essa capacitação que Deus tem nos dado, por meio da ação do Espírito Santo, nos livra do despojamento de Satanás. Quando é que Satanás despoja os cristãos dos seus adornos, das suas relíquias espirituais? Senão, quando o cristão não consegue ser ungido e eleito como um juiz, ele não consegue ter senso, noção: estou errado, aqui é o certo, dessa maneira está certa. E Satanás tem ludibriado, e Satanás tem avançado, e ele tem ganhado terreno. Por quê? Porque os cristãos hoje são tudo menos juiz de si mesmo.
O que é poder e autoridade espiritual, senão a capacitação sobrenatural de você conseguir analisar por meio da ciência, sobre uma ótica espiritual, aquilo que é da parte de Deus? Como Paulo diz em Coríntios, que o espiritual discerne bem tudo. A autoridade que nós temos recebido de Deus é aquela que vai vigiar sobre nós e que vai nos livrar do despojamento de Satanás. Aquele que não tem autoridade, ou seja, que não exerce o seu juízo, ele é despojado. Satanás rouba, Satanás mata, Satanás destrói com toda a liberdade, sem o cristão sequer notar da ação maligna. Quando ele se dá por conta, ele já está destruído, morto e lesado. Primeira questão de um juiz: não pode torcer o juízo. Você sabe o que é torcer o juízo? É olhar uma situação e alguma coisa te favorecer e você... Então, para que você seja juiz da sua vida, da sua situação, da sua história, dentro da sua família, o único interesse que você tem que ter é esse: é para a glória de Deus. É para o reino de Deus, é para a glória de Deus. Porque se você tiver interesses escusos e ocultos, você não pode ser um juiz. Você vai torcer o juízo. Você vai dizer: ah, mas eu fiz isso por aquilo. Você não vai dizer: não, eu fiz isso porque eu sou um pecador, eu estou no pecado. Você vai começar a torcer o juízo, fazendo uso de desculpas, de camuflagens, de situações inaptas e impróprias para aquele que tem o espírito, que tem a visão, que tem a ótica. O juiz não pode torcer o juízo. Ele não pode dizer assim: ah, mas eu sou assim porque eu fui muito desprovido no passado. Eu sou assim porque meu pai não me amou, porque minha mãe me abandonou. Eu sou assim porque eu tive uma infância muito difícil, um amadurecimento precoce. Aí está torcendo o juízo. Então você tem que dizer: eu sou assim porque infelizmente até agora eu não aproveitei da graça, maravilhosa graça que me foi entregue. Então, se eu ou você, nós torcemos o juízo, nós não temos capacidade espiritual para impedir com que Satanás nos despoje. Por quê? Porque se você torce o juízo, facilmente Satanás vai chegar para você e vai dizer: ah, coitadinho de você, mas quem é que não erra? Coitadinho de você, qualquer um faria o mesmo na sua situação. Quando você, ou eu, ou nós, torcemos o juízo, porque ainda não estamos com a eficácia do poder do Espírito, Satanás entra para contribuir conosco, para nos penitenciar, para nos condenar no mal, porque quando você não elimina o mal da sua vida, você se condena nele. Outra coisa que o juiz não pode fazer: não farás acepção de pessoas. Tem que ser igual. Igual. O mesmo dedo que aponta para o outro tem que apontar para você. Então é melhor você não apontar para o outro. Tem que ser igual. Igual. A mesma cobrança que você faz ao outro, você tem que fazer a você. Jesus disse: faça ao outro aquilo que você espera que o outro faça para você. Existem pessoas que elas cobram de tudo e de todos, só que não cobram de si mesma. Elas estão numa situação adversa e ela cobra do outro. O exemplo, vamos lá, santidade, vamos lá. Só que ela não cobra de si misericórdia. Diga comigo: fariseu. Ela cobra do outro santidade, só que ela não cobra de si misericórdia. Então o que acontece? Está fazendo o quê? Acepção de pessoas. Porque se eu cobro do meu irmão isso, espera aí um pouquinho, é igual aquele cristão folgado que diz assim: ah, mas a Bíblia diz que tem que perdoar 70 vezes 7. Se tem mandamento para aquele que falha, tem mandamento. Se tem mandamento para proteger o que falha, também tem mandamento para poder excusar o outro também.
Né? Tem que perdoar 70 vezes 7, mas a Bíblia diz que você não pode ficar cometendo erros e erros e erros e erros. Não é verdade? A questão é, o juiz, primeiro, ele não pode torcer o juízo. Segundo, ele tem que usar o mesmo critério, tanto para si quanto para o outro. Quando ele olhar para o outro, ele não pode se desvencilhar da cartilha dele. Ele tem uma cartilha, não é ela que ele está rezando? Não é ela que ele está preservando? Então ele tem que olhar para o outro e tem que olhar para si também. Ele não pode fazer um juízo abandonado e à mercê. Então, primeira característica, não torça o juízo. Segundo, olhou para o outro, olha para você também. Terceiro, nem receberás peita. Sabe o que é peita? Suborno. Um agradozinho, uma coisinha ali, outra coisinha ali. Aí a sua alma diz assim, mas é tão gostoso pecar, é tão gostoso. A alma, claro, não vai falar a palavra pecar, né? Esse deleite é tão bom, né? Vamos lá fazer. É tão gostoso. Olha, vamos lá, vamos. Isso é um suborno, pecado subornando a alma. Aquele que tem autoridade espiritual, ele identifica quando a própria alma, o próprio coração está dando golpe nele, e ele cai por terra e diz, Senhor, olha a minha miséria, e limpa o meu coração das misérias. Outra coisa, a peita cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Versículo 20, a justiça, somente a justiça seguirás, para que vivas e possuas em herança a terra que te dará o Senhor teu Deus. Diga glória a Deus. Nessa campanha nós vamos tratar sobre a necessidade de autoridade espiritual. A necessidade de nós compreendermos sobre o juízo que nós temos que ter, não na vida do outro, mas em nossa própria vida, para que não permitamos que Satanás venha nos lesar. Vá comigo em Lucas capítulo 10. Jesus Cristo faz uma promessa para os seus discípulos. Lucas capítulo 10, versículo 17. E ele cumpre essa promessa, mas antes dessa promessa, Lucas 10, 17, ele manda uma comissão dos seus discípulos para fazerem a obra do Pai, a obra do reino de Deus. E em Lucas capítulo 10, versículo 17, e voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome até os demônios nos sujeitam. Autoridade espiritual. Amém? Existem coisas que impedem você de ter autoridade espiritual. Qual a diferença de um cristão com autoridade espiritual e de um cristão que pode contar apenas com a misericórdia? Você sabe qual a diferença? O que tem autoridade pode fazer o uso do nome do Senhor Jesus para repreender, para expulsar, para colocar por terra os demônios. Por que ele tem autoridade? Daqui a pouco nós vamos ver o que leva um cristão a ter autoridade espiritual. Mas aquele que não consegue enfrentar os principados que estão alojados em sua situação, como é que ele tem que agir? Senão apenas contar com a misericórdia de Deus, com o resgate, com o livramento. Será que nós queremos ser cristãos que conte apenas com a misericórdia, com a intercessão de um, com a oração de um, com o resgate de um? Ou será que nós necessitamos, entendemos dessa necessidade, que nós precisamos alcançar essa autoridade espiritual para que nós possamos repreender os despojadores? Jesus diz assim, versículo 18, disse-lhes, eu vi a Satanás como raio cair do céu. E eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Diga glória a Deus. Diga poder sobre demônios. Você acha que hoje os cristãos têm buscado poder sobre os demônios? Jesus fala dos escorpiões e das serpentes.
E ele fala sobre ataques traiçoeiros, sobre situações perigosas. E o Senhor fala sobre autoridade. Quando Deus criou o homem no Éden, Deus criou o homem com autoridade. Domine sobre, frutifique, multiplique. No pecado, o homem perdeu essa autoridade espiritual, por causa do pecado. O pecado tira a autoridade espiritual, e ao invés de juiz, nós nos tornamos julgados. Paulo explica isso na carta que ele escreve sobre a ceia. Ele diz assim, que se nós não julgarmos a nós mesmos, nós vamos ser julgados pelo mundo e condenados. Então nós temos que julgar a nós mesmos, mas para isso nós temos que ter autoridade espiritual. Porque se nós não tivermos do Espírito, para que tenhamos essa autoridade espiritual, o nosso juízo não será correto. Somente o Espírito prega a palavra, escreve a palavra, descreve a palavra, para que a palavra de Deus venha constituir essa autoridade, onde nós temos ótica e visão para explanarmos a palavra de Deus e podermos nos nortear na situação. Paulo diz assim aos Coríntios: vocês não devem fazer parte do corpo e do sangue de Cristo de uma maneira inapta, porque vocês vão cair em pestes e pragas como morte, como sono, como fraqueza, e aí vocês não vão conseguir uma ótica e uma visão plena. Então eu aconselho que vocês julguem a vocês mesmos, porque aquele que não julga a si mesmo vai ser julgado pelo mundo e condenado com o mundo. Então você tem que aprender a julgar você mesmo, porque senão não há limites para o despojamento do inimigo, não há limites para as obras do diabo. O diabo entra, rouba, mata e destrói. E a Bíblia diz assim, que Jesus deu poder para que nós, os filhos de Deus, tivéssemos autoridade sobre demônios. Mas a questão da autoridade sobre os demônios é secundária. Porque a autoridade, ela não inicia nas regiões espirituais contra os principados. Diga, autoridade espiritual não inicia contra os demônios. Então onde é que ela inicia? Onde é que a autoridade espiritual começa? Onde é que ela começa? Vá comigo em Romanos capítulo 8. Jesus promete aos seus discípulos ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ele falava sobre a descida do Espírito Santo que viria para selar essa autoridade espiritual. Romanos capítulo 8, versículo de número 12. Amém? De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne. Onde é que começa a autoridade espiritual? Quando o Espírito Santo inicia uma chacina dentro de você. Aí começa a sua autoridade espiritual. Quando você começa a ser morto por dentro, você começa a ter autoridade espiritual. Somente quando o Espírito Santo começa a matar sua carne, seu eu, seus desejos, sua vontade, e com isso todas as mazelas que são concernentes, que são derivadas do eu, somente aí inicia-se o projeto da construção de um caráter que receberá autoridade espiritual.
A autoridade espiritual não é contra demônios que inicia, mas ela inicia quando você resolve a dar ouvidos à palavra de Deus, a inclinar-se para a vontade de Deus e permitir que o Espírito Santo inicie uma obra de desbaratar dentro de você, assolar dentro da sua alma a iniquidade, a concupiscência, a vontade do eu. Então aí inicia a autoridade espiritual. Quanto menos de você, mais autoridade você vai ter. Quanto mais de você, menos autoridade você vai ter. Funciona assim. Quanto mais de você, quanto mais as pessoas olharem para você e enxergar você, o indivíduo, o cristão, o cidadão, menos autoridade você vai ter. Quando as pessoas olharem para você, enxergarem você um filho de Deus, alguém com características de Deus, alguém que tem filiação e selado, mais autoridade espiritual você vai ter. Quanto mais de você, menos de Deus. Quanto mais de você, menos do Espírito. Quanto mais de você, menos autoridade espiritual. Autoridade espiritual não fala de nada humano, de posição, de dinheiro, de inteligência, de sobrenome. Autoridade espiritual fala-se do governo que o cristão tem que ter sobre si, sobre a situação e sobre o caminho que ele percorre para o céu. Diga glória a Deus. A Bíblia diz assim, versículo 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, diga glória a Deus, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? Deus é maravilhoso, né, irmãos? Deus é poderoso. Eu quero que você vá comigo em 2 Timóteo, capítulo 1. Paulo fala sobre que nós não recebemos o espírito de escravidão, mas recebemos o Espírito Santo de Deus, pelo qual nos dá o poder e a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. O maior poder que existe é você ser filho dele. Amém? 2 Timóteo, capítulo 1, é o segundo. Versículo 7. Olha o que Paulo fala para Timóteo, sobre ele valorizar o que o Espírito Santo estava oferecendo a ele. Ele diz assim em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu um espírito de medo, de temor. De onde é que vem o temor? Rastelando por cima, todo medo vem de apego. Todo medo vem de apego, todo temor vem de apego. Quanto menos apego, eu já ensinei isso para vocês. Quanto menos apego, menos medo. Quanto mais apego, mais medo. Porque se você não tiver apego a nada, você não tem medo de nada. Se você não for dono de nada, você não tem medo de nada. Você não é dono de nada. Nada diz respeito a você, tudo é de Deus, é verdade, não é? Os seus medos são derivados dos seus apegos. Tudo que você se apega gerará em você um temor e um medo. Deu para você entender? Deus não nos deu um espírito de temor. Mas qual foi o espírito que Ele nos colocou? Mas de fortaleza, diga amém. A fortaleza é o antônimo de fraqueza. O que é fraqueza? Senão as debilidades da sua alma. Quantas debilidades nós temos em nossa alma? Muitas, muitas. Diga comigo, muitas. Quando Paulo orava para o Senhor tirar o espinho na carne, que tinha a função de humilhá-lo, para que ele não se ensoberbecesse, e ele ora a Deus, e o Senhor diz assim, como é que o Senhor diz? A minha graça te basta, porque o meu poder, diga, se aperfeiçoa na fraqueza. A fraqueza de Paulo não está falando de pecado, não está falando da fraqueza que nós estávamos comentando anteriormente, mas da nulidade, da deficiência de Paulo. Quando Deus resolve tocar nas suas fraquezas humanas e te deixar nas fraquezas espirituais, você começa a conhecer o poder espiritual. Não entendeu, né?
Vou explicar. Deus olha para você e vê que o diabo faz de você um joguete. Situações te abalam, circunstâncias te moldam, palavras te ufanam, te levantam, te abatem. Deus olha e diz assim: meu filho não pode mais ser fraco dessa maneira, ele está cheio de fraqueza. Aí o que o Senhor vai fazer? Vai fazer com que você sofra uma situação, para que você encontre a fraqueza espiritual de não poder realizar nada na sua vida. E aí você vai dizer: Senhor, eu estou tão fraco. Tão fraco. Aí o Senhor olha e diz: sabe por quê? Porque você era forte nas fraquezas. Quando você falava, gritava, se posicionava, se levantava. Então você achava que aquilo era força. Não, agora você está forte. Porque agora eu esvaziei você de você e eu vou começar a viver na sua vida. Ter autoridade espiritual é você perder você. É aquilo que Jesus diz: quem não negar a vida, quem não odiar a vida, não pode achá-la. Essa é a situação da autoridade espiritual. Às vezes nós não entendemos que o que é o espírito de fortaleza. É aquele quando o cristão está assim, ó, com a vontade de explodir, com a vontade de odiar, com a vontade de pôr tudo por terra, não aguenta mais, o Espírito Santo vai e fortalece, e diz assim: levanta, come e bebe, porque o teu caminho é longo. É o espírito de fortaleza. Quando o cristão está disposto a colocar tudo a perder na sua vida, vem o Espírito do Senhor presidindo na autoridade sobre as emoções, sobre a mente, sobre o espírito, levantando aquele cristão daquele estado caótico e miserável, dando a ele condições de cumprir o plano, de fazer a vontade de Deus, como dizem Hebreus, para alcançar a promessa. Então a vontade de Deus é feita aqui, para que você logo ali encontre a promessa. É o que diz o escritor em Hebreus. Então nós precisamos entender que o Espírito que Deus nos deu é de fortaleza, para que nós continuemos, para que nós avancemos, para que nós constituamos da nossa vida essa autoridade mediante ao esvaziamento, ao despojamento da carne e ao revestimento do Espírito. Satanás só despoja e rouba quem ainda vive na carne. Ele diz assim, que o Espírito que Deus nos deu é de amor. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 11, diz assim, no versículo 11. Ele diz assim: e não ignoreis os ardis de Satanás, para que Satanás não os vença. A questão é, ele estava falando ali sobre o perdão. E o Espírito que Deus nos deu é de fortaleza e de amor. Você é fraco quando você odeia. Você é fraco quando você murmura. Você é fraco quando você reclama. Você é débil quando você não ama. O amor te faz forte. O amor estabelece o principado de Cristo em sua vida. Então o Espírito que Deus nos deu é um espírito de fortaleza que vem vencer todas as suas fraquezas carnais. É o espírito de amor que te ensina que o amor é maior que tudo. O amor é maior que a fé, o amor é maior que as profecias, o amor é maior que tudo. Paulo diz: nada nos separará do amor de Cristo. Nada, nada. E ele continua dizendo, e de moderação, de equilíbrio, de domínio. Então o Espírito Santo que nós recebemos é o Espírito Santo que vem mudar a nossa vida, arrancar de dentro de nós tudo aquilo que nos impede de ter autoridade espiritual. Você sabe quais são as coisas que impedem você de ter autoridade espiritual? Paulo descreve em Gálatas as obras da carne. Todo tipo de pecado: mentira, orgulho, soberba, amargura, ressentimento, inveja, maledicência. Tudo isso, quem comete tais coisas não tem autoridade espiritual. Às vezes você acha, como cristão, que a autoridade espiritual é só para impedir do despojamento de Satanás. A autoridade espiritual nessa campanha você vai aprender que ela é funcional, tanto nas trevas quanto na luz.
Moisés foi ouvido como foi. Moisés recebeu tudo o que recebeu por causa da autoridade espiritual. A autoridade espiritual, ela é necessária tanto diante de Satanás quanto diante de Deus. Deu para você entender? Quando o escritor aos Hebreus diz: entremos pois com ousadia diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho que nos foi aberto, pelo sangue de Cristo, com um coração limpo, uma consciência lavada e as mãos limpas. Ele estava falando do quê? De autoridade espiritual. Ela é funcional tanto na região de Satanás, que é das trevas, do despojamento, e tão importante quanto diante de Deus. Então, de todo jeito, você tem que ter autoridade espiritual. Se não, Satanás joga você de lá para cá, e a sua vida vai ser um ponto de interrogação. Aí você vai perguntar: isso é de Deus? Será que Deus queria? Será que Deus não queria? Isso é do diabo? Por que o diabo fez isso? Por que ele agiu de tal maneira? Você não tem um posicionamento, não tem autoridade, não exerce juízo. Então o diabo despoja. Então o céu não te atende. O céu não tem como ouvir-te, por falta da autoridade espiritual. Eu quero que você vá comigo em Efésios capítulo 3, para nós terminarmos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Vamos ver o versículo 14, para que nós entendamos o contexto. Efésios 3,14. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Diga comigo: homem interior. O seu ser interior deve ser corroborado, aperfeiçoado, confirmado pelo Espírito Santo de Deus. Você tem que despojar de vez do que você é. Se você não despojar do que você é, Deus não vai te fazer o que Ele planeja para você. A autoridade espiritual só desce no novo homem. Só desce na nova criatura, não desce na velha criatura. Velha criatura não tem autoridade espiritual. Ela tem autoridade na carne, ela esbraveja, ela xinga, ela fala, ela põe os pés pelas mãos, mas não tem autoridade espiritual. Aí ele diz assim no versículo 17: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, olha o amor aqui, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja só na igreja, só com o povo de Deus, dar-se para compreender o amor de Deus, que a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, versículo 19, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o... Como a autoridade espiritual é importante para o céu. Deus faz tudo além daquilo que você pensa, que você pede, segundo o poder que opera em você. De que poder ele estava falando? Do maior poder que existe. Qual é o maior poder que existe? Qual é? O amor. O amor é o maior poder que existe. Não existe autoridade espiritual sem amor. O amor faz do fraco forte. O amor faz do amargurado perdoador. O amor destrói todas as fontes satânicas. O amor destrói qualquer armadilha de Satanás. Não existe nada mais que te credencia a chegar a Deus. Você pode querer chegar a Deus com a fé em alta. Você pode querer chegar a Deus com ânimo. Você pode... Nada te credencia e te gradua mais para chegar diante de Deus do que o amor. O amor é o maior poder que existe na
terra. Não existe maior poder do que esse. É o amor. E o amor nos faz fortes. E o amor nos reveste de autoridade espiritual. Porque o amor te faz cristão. O amor faz com que você vença as malignidades que Satanás tenta fazer brotar na sua vida. O amor faz com que você vença as carnalidades, as concupiscências, as deficiências de sua natureza. O amor te reveste de poder do alto. Onde é que abunda o Espírito Santo? Onde abunda o amor de Deus. O amor é o maior poder constituído do céu para a terra. A Bíblia diz que havendo profecias acabará, havendo fé não serão mais úteis, mas o amor permanece para sempre. O poder do amor. Para que nós sejamos capazes de sermos juízes, nós precisamos receber o amor de Deus nos nossos corações. Precisamos ter uma compreensão do o quanto e como Deus trabalhou para que nós fôssemos alcançados por este amor. Quando você é consciente, convencido do amor de Deus, você é outra pessoa. Quando você sente o amor de Deus por você, você tem autoridade sobre a mágoa, você tem autoridade sobre o diabo, você tem autoridade sobre o pecado, você tem autoridade sobre as deficiências carnais, você tem autoridade, porque o amor de Deus te revela que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por você, e jamais você ofenderia ao Deus da graça, jamais você levaria a vitupério uma ação tão grande e tão sobrenatural. O amor te dignifica, te faz parecido com Ele. E é isso que nós vamos buscar nesta campanha. Autoridade espiritual. Sabe, irmãos, eu não sei você, mas existem momentos na nossa vida que nós chegamos a algumas conclusões. Esses dias eu preguei aqui e eu disse que eu e você não precisamos mais de decepções, de mágoas, não precisamos mais de tristezas, de abatimentos para nós nos tornarmos melhores. E eu quero acrescentar isso aqui e dizer algo a você. Nós não precisamos mais sermos despojados, perdermos, sermos joguetes na mão de Satanás, continuarmos instáveis por conta da ausência do poder espiritual. Não é possível que nós, diante dessa porta que nos foi aberta, que é essa campanha, onde o Espírito Santo vai ministrar sobre nós, terminemos essa campanha e continuemos acessíveis a Satanás. Satanás não pode ter acesso a você, ele não pode ter acesso à sua vida. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca, nem o toque dele, nem o toque pode te alcançar. Então nós precisamos tomar posse desse poder e dizer: Senhor, chega, a partir de agora eu recebo autoridade espiritual, vou ser ministrado por essa palavra, para que eu não mais sirva de joguete na mão de Satanás, para que eu não mais viva uma vida de incertezas, de inconstâncias, onde Satanás declare como eu vou viver. Eu não aceito. Você tem que determinar e dizer: eu não aceito mais que o diabo diga. Semana que vem ele vai sentir medo. O mês que vem ele vai ficar cansado, desanimado. Esse inverno eu tenho para você uma frieza espiritual. O diabo não pode mais propagar sua vida aos quatro cantos e programar as suas deficiências, segundo aquilo que você era, segundo aquilo que você fazia, segundo aquilo que dava certo. Não pode mais. Nós precisamos buscar essa autoridade espiritual. E para que tenhamos essa autoridade, temos que ser juízes. E você pode começar hoje, começando a julgar a você mesmo. Primeira questão a resolver: tem razão para que eu haja do jeito que eu estou agindo? Ou faça o que eu estou fazendo? Outra questão:
O que é que eu quero com aquilo que eu estou fazendo agora? O que eu busco? Qual é o resultado que eu procuro? São duas questões que, se você conseguisse responder, adiantaria aí muito a sua vida. Você tem uma vida só, correto? E ela tem valido a pena? Essa é a questão. Se a sua vida tem valido a pena. Tá, você estava no mundo, você não conhecia Jesus Cristo, você não conhecia Deus, você não tinha o nome escrito no livro da vida, você não tinha o Espírito, você não tinha uma igreja, um povo, irmãos. Mas agora você tem tudo isso, e aí? E agora? E agora, o que você tem feito com tudo que você tem recebido? O que você tem feito com tudo que Deus tem te dado? O que você tem feito com toda a bênção, todas as virtudes que têm chegado até você? Antes nós tínhamos motivos de desespero, de desnorteio, de decepção, de agirmos na carne, de continuarmos como nós éramos. Mas e agora? Deus um dia irá pedir conta de tudo que nos entregou. Ah, mas Ele entregou, mas eu não possuí, eu não tomei posse, não interessa. Escondeu num lenço? Escondeu na terra? Quantos talentos Deus tem te dado? Quantas oportunidades Deus tem nos dado? Escondeu no lenço, ranger de dentes. Escondeu na terra, ranger de dentes. A vida é um grande talento que Deus te dá. Acertar, fazer certo, ser feliz, amar seus irmãos, ajudar, fazer proezas, ter autoridade espiritual, seja um juiz da sua vida, dizer eu vou agir assim, eu vou fazer assim, minha vida a partir de agora será assim, da minha boca não sairá mais esta palavra, do meu coração não fluirá mais isso. Ah, mas eu não posso ter esse domínio. Então o diabo está deitando e rolando. Se você não tem domínio, quem tem? O diabo. Se você não se domina, quem te domina é o diabo. Porque o Espírito Santo exerce domínio sobre a sua vida por meio da sua capacitação racional. Você é racional. Você diz, Senhor, domina sobre mim. Vem, Senhor, vem sobre a minha vida. Quando você não se domina, é o diabo que te domina.